Eu vou dar essa notícia segurando o choro que Jorge Jesus... Essa relação do Jesus com o Flamengo é algo inédito no futebol brasileiro. Quando eu não servi para o Flamengo, é com a mesma cara que eu entrei, com a mesma cara que eu vou sair. Mas essa pergunta não tem que ser para mim, tem que ser para quem dirige o clube, não é para mim. Dou sempre o meu melhor em todos os clubes que eu trabalhei. Tento sempre procurar os maiores êxitos, tento ser profissional, tento dar o meu melhor. A partir daí, já saí de clubes a ter bons resultados, já saí de clubes porque eu queria sair e já saí uma vez porque tive maus resultados. Eu vou dar essa notícia segurando o choro que Jorge Jesus vai estar no Maracanã nesse sábado. Vamos ouvir aí o Leonardo Jardim. Sinceramente, eu vou ser extremamente honesto. É assim, primeiro o Jorge é uma pessoa das minhas relações. Ainda bem que eu sei que ele vai, porque ele já me informou, já o convidamos para ir ao Ninho connosco para almoçar. Depois a situação é a seguinte, eu com esta idade já não vejo fantasmas no futebol, graças a Deus. Eu já não vejo fantasmas, porque eu sei o que é que acontece quando temos êxito no clube, somos queridos. Se você for falar ao Al-Hilal, que o último campeão da Liga dos Campeões foi eu em 2021, os adeptos vão me querer, ou no Mónaco, nos últimos 40 anos o único campeão foi eu, também acontece a mesma situação. E sou uma pessoa muito desligada desse tipo de stresses, porque no futebol temos um contrato, quando o presidente ou a direção quiser mudar, muda, e não há stresses nenhum. O futebol é uma coisa tão simples que não vale a pena criar fantasmas nem criar situações que possam acontecer. Eu vivo o futebol no dia a dia, tento fazer o meu melhor, mas com certeza que às vezes existem coisas que têm que acontecer e que vão acontecer, e não é por eu estar a perder tempo a pensar nisso que deixarão de acontecer. Por isso estou muito tranquilo com o Jorge, com qualquer outro treinador do futuro. Quando eu não servi para o Flamengo, é com a mesma cara que eu entrei, com a mesma cara que eu vou sair. Eu sinto muito bem, tranquilo. Mas essa pergunta não tem que ser para mim, tem que ser para quem dirige o clube, não é para mim. Para mim, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação àquilo que eu faço. Dou sempre o meu melhor em todos os clubes que eu trabalhei. Tento sempre procurar os maiores êxitos, tento ser profissional, tento dar o meu melhor. A partir daí, já saí de clubes a ter bons resultados, já saí de clubes porque eu queria sair, e já saí uma vez porque tive maus resultados. E na vez que eu tive maus resultados foi no Mónaco em 2018. O presidente é um dos meus melhores amigos. E eu disse a ele, pai, é melhor você me mandar embora com esta equipe e não consigo dar conta do recado. Por isso, acho que isto é mais exteriores, mídia, essas coisas todas, os blogs, essas coisas todas. Pessoalmente, isso não me afeta não, e fico satisfeito ele vir cá me visitar e estar um pouco connosco, porque a gente às vezes tem trabalhado, eu estava na Ásia, ele estava no Brasil, estava na Europa, temos andado em lugares diferentes e temos uma oportunidade de bater um papo e falar um pouco. Olha aí, ó. É o Leonardo Jardim. Eu gosto do Leonardo Jardim, cara. Eu gosto. O Leonardo Jardim, ele é muito, né? Sempre tranquilão, né, Fábio Piperno? Realmente não deixou claro, não tem fantasma no futebol. Se quer que eu saia, eu tenho um contrato. O que ele quis dizer? Se quer que eu saia, eu tenho um contrato. Eu vou ganhar uma fortuna. Não tá ruim pra mim. Valeu. Quer que eu saia? Me dá aí uma fortuna. Eu tô saindo. E não é o caso. Eu não acho que o Flamengo vá atrás Jorge Jesus agora. Claro que o Jorge Jesus adora ganhar uma mídia pro Flamengo. Ele sabe que ele é um ídolo imortal e com todo o merecimento diante de que ele fez com o Flamengo. Esse cara foi um divisor de águas na história do Flamengo, foi porque o Flamengo era um até 2019, se tornou outro após 2019, e muito graças ao Jorge Jesus. Esse cara construiu um estilo de jogo do Flamengo. A gente fala que hoje, né, o torcedor do Flamengo cobra que o Flamengo jogue bem, cobra que o Flamengo seja ofensivo. Isso deve-se muito ao Jorge Jesus. Esse cara foi um divisor de águas. Teve a geração de 80, né, a geração ali de 80, 81, 82, a geração do Zico, e do Coutinho como treinador, e teve a geração, né, de Jorge Jesus, que pra mim foi um divisor de águas. Agora, levou numa boa, né, Piperno? O Leonardo Jardim, e realmente, eu não acho que ele tá ameaçado, não. Eu acho um bom trabalho do Jardim, por enquanto, no Flamengo. Ele não tem culpa da imbecilidade do Carrascal.
A culpa não é dele. Ele errou naquele jogo? Errou. Mas o Flamengo era muito melhor até o Carrascal ser expulso. Eu acho que por enquanto ele faz um trabalho de bom nível, não é nada espetacular, mas também não é, tá muito longe de ser uma decepção. O time tá brigando, tá brigando no Campeonato Brasileiro, tá em segundo, e o Flamengo vai ser primeiro ou segundo, e tá virando a Libertadores com a melhor campanha, o que não é algo muito frequente na vida do Flamengo. Agora, ele também reagiu, ele é um cara experiente, reagiu com muita tranquilidade a essa pressão. Aliás, lá atrás, inclusive, ele foi um dos responsáveis aí pelo início da carreira do Abel Ferreira. Mas é interessante que eu estou tentando puxar aqui da memória se no futebol brasileiro a gente tem algum outro caso de um técnico que tenha sido tão cultuado em um clube por um único trabalho de um ano. Eu acho que essa relação do Jesus com o Flamengo é algo inédito no futebol brasileiro. Todos os clubes do Brasil já tiveram grandes técnicos, né? Técnicos muito ganhadores e tal. Mas no Flamengo parece assim que a figura mais cultuada é alguém que ficou um ano. E é impressionante assim, a legião de fãs que se formou depois dessa passagem, sem dúvida nenhuma, muito, muito vitoriosa dele. Agora, o Jesus também tem uma coisa, né? É impressionante assim, o senso de oportunidade dele. Porque ele só vem para o Brasil passear, passar os dias, visitar a praia, carnaval, e enfim, assistir jogo e tal, no momento em que o Flamengo não vive, assim, a sua melhor relação com a torcida, né? Quando o Flamengo tem algum atrito, alguma faísca, o Jesus aparece por aqui. Mas eu acho que é só coincidência. Não, mas ele já tinha dito que vinha antes do jogo do Palmeiras, Piper. Não, mas assim... Já tinha dito que vinha. Mas é que, em outras vezes, ele apareceu aqui... Eu me lembro sempre acho que a gente falou aqui ontem, né? De quando ele resolveu visitar o Flamengo naquela época da crise lá com o Paulo... Oh, meu Deus do céu, Paulo Souza. O Paulo Souza, ia falar Fonseca é o do Hendrick, o Lyon. Enfim, mas o fato é assim, ele tem muito senso de oportunidade para cultuar muito a memória que ele sabe que ele tem em relação ao torcedor do Flamengo, né? Eu acho que dessa vez não, acho que dessa vez o clima não era tenso quando ele falou que vinha para o Rio, mas eu acho que ele quer mídia. Claro, Jorge Jesus sabe que ele estando no Brasil, gente, são 45 milhões de torcedores, pô. A torcida do Flamengo é muito grande. Ele sabe que ele vai pisar no Brasil, ele vai ser tema em qualquer lugar. E outra, você é um brincalhão de dizer, ele é um ídolo, mas é um ídolo por um ano. Um ano que mudou a história do Flamengo, meu amiguinho. Mas eu não falei isso em tom crítico. Eu tô dizendo que é o seguinte, esse é o único caso que eu conheço aqui no Brasil de alguém que despertou tamanha idolatria por um ano de trabalho. Porque todo técnico que se torna lá um mito, uma figura muito grande do clube, o Tele do São Paulo, o Tite do Corinthians, o Luxemburgo, o Filipão e o Abel do Palmeiras, enfim, o Minelli do Internacional, toda essa turma trabalhou em ciclos muito maiores, né? Enfim, nesses clubes. Bastou o Jesus trabalhar um ano para, por exemplo, ter essa legião aí de Jesusetes tipo você e o Viga. É um negócio... Um ano que valeu por 10, meu amiguinho. Valeu por 10.